Boa noite novamente, boa noite a todos. Eu queria agradecer primeiramente a todos vocês que estão aqui presentes hoje, prestigiando essa nossa apresentação. Antes de dar início à apresentação do nosso projeto de extensão do Rio Juqueriquerê, nunca se teve tanta saudade, a gente nunca viveu num momento tão difícil como esse, num momento cheio de imbróglios, num momento em que a tangibilidade humana teve tanta falta. A gente nunca sentiu tanta falta da tangibilidade humana como a gente está sentindo hoje. A saudade do carinho, da proximidade, de estar próximo das pessoas de quem gostamos. E diante de todos esses imbróglios, diante de todas as dificuldades, principalmente nos momentos de dificuldade é onde nós crescemos, onde nós amadurecemos. E esse trabalho, ele foi desenvolvido com muito carinho por todos os alunos do Centro Universitário Módulo, o pessoal da turma 7ª C, 7º B, de Arquitetura e Urbanismo. É um trabalho muito bonito, ele é um trabalho mirífico, foi feito com muito carinho, principalmente durante esse período de distanciamento, onde, conforme disse inicialmente, a tangibilidade humana é essencial. Quero agradecer a todos vocês que estão aqui presentes, prestigiando com muito carinho o nosso trabalho. Quero agradecer aos professores, quero agradecer aos corpos docentes, quero agradecer principalmente aos convidados, que são especiais, que estão aqui com a gente hoje. Quero agradecer ao professor Pedro Raimundo, agradecer ao arquiteto Maurício Venturelli, que está com a gente, que nos deu uma palestra fundamental. O professor Pedro Raimundo também passou uma palestra fantástica para a gente logo no início. Principalmente quero agradecer ao engenheiro Ronaldo Chambelli, uma pessoa fantástica que colaborou muito com a gente. Agradeço a nossa convidada especial, a professora Tatiana Sucel, ao professor Vitor Marquezini, e, novamente, aos professores do módulo e a todos os nossos colegas graduandos. Eu vou iniciar a apresentação. Muito obrigado a todos. Fiquem no conforto de suas casas, escolham um bom lugar para assistir essa apresentação. Tem muita coisa legal, tem um trabalho fantástico que foi desenvolvido em conjunto por todos nós. Obrigado mais uma vez pelo prestígio de todos. Inicialmente, eu só gostaria de perguntar se todos estão conseguindo visualizar o slide. Aparece na tela de todos vocês conseguem visualizar? Então, beleza, legal. Para quem estiver utilizando notebook ou computador comum, desktop, vocês estão provavelmente utilizando o navegador. Para que vocês consigam ter maior proveito dessa apresentação, eu peço que, por gentileza, vocês apertem no teclado de vocês o botão F11, que ele vai deixar a tela do navegador em full screen, ou seja, essa imagem do nosso aplicativo aqui do Blackboard Collaborated Ultra, ele vai ficar no preenchimento total da tela de vocês, ficando mais fácil de visualizar todas as informações, todos os dados, todas as ações que conseguimos colocar aqui. Quem estiver utilizando tablets, iPads, Galaxy Tab, é só apertar no modo Full Screen também para aparecer em todo o display da tela. Dando início ao nosso seminário, o projeto de extensão à comunidade Rios Urbanos Juqueriquerê é Preciso Preservar. Ele é um projeto que foi desenvolvido pelos alunos da turma de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Módulo, sendo os alunos graduandos do 7º e 6º semestre. Com a palavra do autor e do principal incentivador desse projeto, o nosso querido professor Aloysio Leles de Paula, a atividade extensionista Rios Urbanos, Rio Juqueriquerê é Preciso Preservar, nasceu da necessidade de aproximar os alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Módulo aos problemas que as comunidades de Caraguatatuba enfrentam rotineiramente vivendo às margens dos rios urbanos. O que queremos mudar com todo esse projeto de extensão que nos aproxima da comunidade Lindeira ao Rio? Nós queremos mudar a identidade local, nós queremos que as pessoas enxerguem o rio de uma outra forma, não só como um objeto que compõe uma paisagem, não só como um rio, que elas se identifiquem com esse local, que elas se sintam parte desse local.
Nós queremos mudar a responsabilidade ambiental das comunidades, das pessoas que vivem nas regiões lindeiras, fazendo com que eles mudem a forma com que eles enxerguem o rio, a caráter da preservação, com que eles criem uma responsabilidade ambiental em preservar o rio, ao saber da importância que ele tem para todos. Queremos mudar também a revitalização do rio. Queremos que ele tenha uma nova vida, que ele tenha um novo uso. E, principalmente, queremos realizar a identificação de eventos de risco e vulnerabilidades. Queremos poder mostrar quais são as áreas mais suscetíveis a riscos, a inundações, a alagamentos, a enchentes. Com relação ao desenvolvimento desse projeto, nosso projeto ele foi desenvolvido em 4 etapas. A primeira etapa é o levantamento de dados. Nessa primeira etapa, nós fizemos o levantamento de todas as informações técnicas e principalmente informações históricas. Nós recolhemos informações como mapas planimétricos, mapas de sistema hídricos e todas as informações relacionadas. Com relação à vertente da pesquisa de campo, nós utilizamos a metodologia de análise territorial urbana. Através dessa metodologia, nós conseguimos compreender quais são os pontos estruturantes do rio Juqueriquerê. Com relação à vertente do diagnóstico, nossa terceira etapa, com base em todas as informações levantadas, com base na pesquisa de campo elaborada e realizada, conseguimos levantar informações, gráficos, tudo isso com o auxílio do sistema de informação geográficas. Já a nossa quarta e última etapa são as propostas e as ações de intervenção. Então, com base em todas as informações colhidas na análise do diagnóstico realizada, nós conseguimos desenvolver ações e medidas a serem tomadas garantindo a efetividade total, com base em tudo que foi colhido, em todos esses dados. Rio Juqueriquerê. Então, sobre o termo etimológico do rio, ele vem do Tupi-Guarani. A grafia Juqueriquerê, ela se refere a uma planta que é muito comum, que a gente lembra dela principalmente na nossa infância, que é a planta vulgo dorme-dorme, que quando a gente encosta na folhinha dela, a folhinha se recolhe. Essa planta, ela existe em abundância nas margens do rio. Então, por isso, o rio possui esse nome, dando ênfase à existência dessa espécie. Com relação aos aspectos geográficos, os 4 principais pontos estruturantes em termos geográficos do rio, primeiramente, o rio ele possui 13 quilômetros de extensão. A sua profundidade variável do seu leito aí é de 1,30 m até 2,40 m. E a sua foz, na parte mais rasa, principalmente durante as marés baixas, chega a atingir a profundidade de 30 centímetros. Um grande elemento estruturante é que o rio ele corta importantes bairros, como o bairro do Barranco Alto, Porto Novo e o bairro do Morro do Algodão. Com relação à metodologia de análise, uma síntese bem rápida, foram levantados 5 vertentes. Primeiro, o conceito metodológico, que ele se baseia em matrizes internacionais e conceitos urbanos. A segunda etapa, que são as dimensões, que são um sistema de obtenção de dados e informações técnicas que realizamos através das pesquisas das dimensões, que são temas. Depois, através de todas essas informações levantadas, nós realizamos um questionário e saímos na realização das pesquisas de campo. A pesquisa de campo é o preenchimento das questões que foram elaboradas com registros fotográficos georreferenciados. Após a pesquisa de campo, nós partimos então para a parte do diagnóstico, que é a análise gráfica das informações coletadas, também através da pesquisa de campo. E as preposições é a elaboração das ações propostas, pontuais e efetivas. Essas 5 vertentes, elas fazem parte da metodologia de análise territorial urbana, que será explicada agora pela nossa colega Marina Matos. Boa noite a todos. Então, eu vou falar um pouquinho de como ocorreu o processo da metodologia. Então, teve 4 aspectos. O aspecto urbano, abordado por Kevin Lynch. O aspecto ambiental, pela matriz PEIR. O aspecto social, pela investigação Forin Oliver Smith. E o trabalho com o aplicativo Monitorando a Cidade. A metodologia elaborada por Kevin Lynch em A Imagem à Cidade desperta o olhar do observador urbanista.
a importância de nos preocuparmos com a legibilidade da cidade, onde é possível identificar vias, limites, bairros, pontos nodais e marcos. Agrupá-los em um modelo geral, a fim de orientar-se de forma mais prática e segura. Para Lynch, a imagem que o observador faz da paisagem é o resultado de sensações, imagem que o observador, lembranças e experiências que servem para interpretar as orientações espaciais. Retoma que uma imagem clara do entorno é uma base valiosa para o desenvolvimento individual. Nesse contexto, são as imagens consensuais, formadas por grupos, que interessam os urbanistas, chamada de imagens públicas, que correspondem em imagens mentais dos habitantes. Áreas consensuais, de interações de culturas comuns. Este conceito, ele contribuiu para os pesquisadores identificarem os elementos estruturadores da paisagem e as infraestruturas urbanas, como pavimentação, água potável, coleta de esgoto, iluminação pública, ligação de energia elétrica, equipamentos públicos, linha de ônibus, coleta de lixo. Já os aspectos ambientais, utilizamos a matriz de avaliação ambiental PEIR, método divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que é a autoridade global responsável em promover a conservação do meio ambiente e o uso eficiente dos recursos naturais no contexto de ações sustentáveis. Nesse sentido, a reconstrução territorial ela é vista como um sistema social complexo de interações, orientada por diretrizes políticas pré-definidas, declarada por documentos e relatórios de órgãos internacionais e nacional, como o Ministério do Meio Ambiente, a ONU, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, o IBAMA, o CONAMA. O PNUMA utiliza a metodologia PEIR, pressão, estado, impacto e respostas, dos quais divulgam estudos estatísticos que apontam diagnósticos do estado do meio ambiente. Apresentam medidas de contextualizar a interação dos recursos naturais com as atividades humanas, tecnológicas, financeiras. Esses levantamentos eles apontam ferramentas capazes de definir planos e ações estratégicas do Ministério do Meio Ambiente, que são os relatórios do meio ambiente brasileiro, conhecido como geoglobais. Quanto às questões sociais, foram orientadas pela metodologia Forin-Oliver-Smith. Para este estudo, levou em consideração as condições de moradia, a localização e principalmente a vulnerabilidade em áreas de risco, em relação a áreas de risco. E deram sorte para a elaboração das perguntas sociais que foram identificadas em campo. De acordo com essa perspectiva, o estudo demonstra que os fatores de risco são construídos socialmente. Com isso, devem ser consideradas todas as causas que contribuem para o risco de desastre. Da mesma forma que ações humanas também são poderosos meios de reduzir e até mesmo evitar impactos. Os eventos naturais não são restringidos por limite de tempo e espaço. As causas estão interligadas com problemas sociais, econômicos, culturais e políticos. Com isso, a análise forense busca caminhos por meio de políticas e práticas. Outra contribuição pertinente à nossa pesquisa sobre essa abordagem é a necessidade de valorizar mais ferramentas midiáticas, que servem de inventários de dados para o monitoramento de risco de desastre, e também auxiliar planos de desenvolvimento econômico e social em todos os países, planos da defesa civil, planos de contingência, diagnósticos de obras de engenharia, enfim, diversas pesquisas futuras. Para aplicar esse trabalho, é fundamental organizar de forma interdisciplinar, envolvendo várias áreas de especialização e participantes sociais. A coleta de dados foi realizada por um aplicativo de smartphone, conhecido como Promise Track. O processo foi conduzido de forma analítica, sem entrevistas com a população.
A atividade de pesquisa de campo para a coleta envolveu questões que foram respondidas pelo pesquisador a partir da sua observação. O recurso de levantamento e análise de dados, monitorando a cidade, coletas de dados para ação cidadã, é um laboratório de mídia cívica criada pelo governo do estado de São Paulo para estimular ações cidadãs, disponível gratuitamente por meio do aplicativo do celular e do site oficial. Para garantir que o pesquisador coletador registre os dados de campo, o aplicativo e a fotografia são georreferenciados no momento dos inputs. Toda a coleta é salva em nuvem e o ponto é lançado no mapa online com a localização do coletador. Então, a campanha nossa dentro do aplicativo, ela foi alinhada com a estrutura da matriz PEIR. E é isso. Obrigada. Muito obrigado. Dando continuidade ao apresentado pela Marina, agora entramos então no que nós chamamos de dimensões. As dimensões, nós escolhemos 9, e essas 9 dimensões elas serviram como base para toda a realização da análise do nosso diagnóstico. Através das dimensões, nós conseguimos levantar informações pontuais relacionadas a cada tema escolhido. Dos 9 temas, o primeiro é a história do lugar. O que é essa dimensão? É o levantamento de dados e arquivos históricos. Nós fazemos todos os levantamentos de dados e principalmente dos fatos históricos que ocorreram nas margens ou próximos ao rio Juqueriquerê. A segunda dimensão, ela fala sobre as conexões hídricas. Nessa dimensão, nós realizamos um levantamento técnico da bacia do rio e dos seus afluentes. Nós fizemos uma análise com base nos mapas das subbacias, das bacias sedimentares, para verificar quais são as áreas que possuem maior incidência de pluviosidade, principalmente durante os períodos de chuva, que são os canais de drenagem. Com relação à nossa terceira dimensão, são as ações governamentais. Nessa dimensão, nós fizemos um levantamento de todas as ações governamentais, das principais realizadas no rio Juqueriquerê. A quarta dimensão, nós falamos sobre a infraestrutura urbana. Nessa dimensão, nós fazemos o quê? Uma análise técnica dos equipamentos urbanos existentes em todas as áreas. Com relação à nossa quinta dimensão, elas tratam sobre a qualidade ambiental. É uma análise que nós fizemos das condições ambientais atuais e dos impactos ambientais existentes nas regiões lindeiras e na margem ao rio. A nossa sexta dimensão se chama urbanismo e a população. O que ela é? Ela é uma análise e compreensão dos espaços e equipamentos públicos existentes e da sua relação com a população. Nós verificamos as deficiências dos equipamentos em todas as áreas, nós verificamos os equipamentos existentes, como cada equipamento público interage com a população localizada na margem do rio, né, na população lindeira. A nossa sétima dimensão se chama paisagem urbana e paisagem natural. O que ela é nessa dimensão? Qual que é a base que nós retiramos dela? É a identificação dos potenciais cênicos e compreensão do entorno. Dentro desse quesito de compreensão do entorno, nós fazemos uma análise das paisagens que sofreram ação antrópica e que não sofreram qualquer tipo de ação antrópica. Ação antrópica é tudo aquilo que é feito e alterado pelo homem. Com relação à nossa oitava dimensão, nós falamos sobre a mata ciliar e a ocupação irregular. Essa dimensão, nós fazemos o que nela? É um levantamento dos danos causados à mata ciliar existente, ocasionados principalmente pelas ocupações irregulares e pelos seus feitos. A nossa nona e última dimensão, nós falamos sobre o rio e sobre a cidade. É uma análise e uma compreensão dos efeitos nas regiões adjacentes ao rio, assim como no município. O que nós queremos verificar, nós realizamos nessa dimensão. Como o rio interage com a cidade, no que ele afeta, quais são as importâncias, no que ele muda, quais são os pontos positivos dele com relação à sociedade lindeira ao rio, quais são os pontos negativos que ele apresenta. Então, com relação à nossa primeira dimensão, a história do lugar, nós levantamos de 5 principais pontos e fatos históricos que ocorreram no rio. Então, em 1609, o registro do primeiro povoado de Caraguatatuba era uma Seis Marias, localizada na bacia do rio Juqueriquerê. Já no ano de 1610, o próprio rio Juqueriquerê serviu como divisão política entre as capitanias de Santa Amaro e São Vicente, que foram as principais capitanias hereditárias do Brasil no momento que se chamava Terra de Veracruz. Inclusive, São Vicente, a cidade mais antiga do Brasil, foi uma das primeiras capitanias. Já no ano de 1927,
O rio Juqueriquerê ele se torna o principal canal de escoamento de uma fazenda muito conhecida chamada Fazenda dos Ingleses. Essa Fazenda dos Ingleses tinha uma produção de fruta, de banana, e essa produção ela era exportada para a Inglaterra. Inclusive, a Fazenda dos Ingleses foi uma das fazendas mais importantes da região do litoral norte. Já em 1967, após a grande catástrofe natural que ocorreu em Caraguá, a fazenda, por ter sido atingida, ela foi desativada. O que acontece com essa desativação? O rio ele perdeu o ciclo importante que o rio tinha como canal de escoamento, como principal canal de escoamento dessa produção da fazenda, foi extinguida. Então, só lá em 1970 é quando o rio ele começa a ganhar um novo fomento, ele começa a ter um novo uso aqui. As atividades náuticas, as atividades hoteleiras e turísticas. Começam a existir marinas, hotéis, pousadas, todas nas regiões adjacentes ao rio. Na nossa segunda dimensão é sobre as conexões hídricas. Nessa dimensão nós fizemos uma análise principalmente de 2 mapas importantes. O primeiro mapa que está à esquerda de vocês é o mapa da vazão da bacia do rio Juqueriquerê. Nesse mapa, o que foi analisado? Foi analisado quais são os principais canais de drenagem, os principais afluentes que se conectam com o rio. Por que disso? Qual que é a importância de nós sabermos isso? Porque através dessa análise desses 2 mapas, nós conseguimos identificar quais são os pontos que são passíveis de alagamento, passíveis de enchente e passíveis de inundação. Inclusive, uma de nossas propostas saiu através da análise das conexões hídricas. O segundo mapa à direita de vocês relacionado às bacias hidrográficas da planície sedimentar de Caraguatatuba também serviu como base. Nós conseguimos analisar o tamanho da bacia, o seu potencial e principalmente a sua absorção pluvial, principalmente em dias de chuva, com chuva intensa. Para compor a apresentação das ações governamentais, eu chamo agora o nosso colega de classe, Iago Expedito. Boa noite. Uma das dimensões que a gente tratou são as ações governamentais. Foi realizado um levantamento dentro dos canais de comunicação da Prefeitura das principais ações relacionadas ao rio Juqueriquerê entre 2012 e 2020, até janeiro de 2020. E foi identificado a linha de ação da Prefeitura que engloba a criação do Parque Natural Municipal do Juqueriquerê, lá em 2012, todos os serviços de limpeza da foz e das valas de drenagem que desagam no rio, estudos e projetos para obras de drenagem e a fiscalização constante das atividades que envolvem o rio, né? Toda atividade que envolve o meio ambiente, as marinas, fiscalização de esgoto sendo jogado irregularmente no rio, toda essa fiscalização constante ali sobre o rio. Outra das dimensões que a gente levantou foi da infraestrutura urbana. Foi levantado dentro de uma faixa de 250 metros das margens do rio, os equipamentos públicos instalados e que estão à disposição da população. E pudemos destacar que existem 3 escolas municipais, 2 escolas estaduais, uma unidade básica de saúde, uma delegacia, uma subprefeitura e uma quadra poliesportiva. Podemos destacar também que 99% das áreas possuem pavimentação. 97% das áreas possuem iluminação pública. E encontramos também uma deficiência, seria no caso relacionada à mobilidade urbana, porque apenas 4% da área possui ciclovias. Então, portanto, 96% da área não possui ciclovias, que isso a gente pretende explorar na nossa proposta mais adiante. Muito obrigado, Iago. Ressaltando uma grande importância dessa dimensão apresentada agora com relação às ações governamentais apresentadas pelo nosso colega Iago, através da análise dessa dimensão nós conseguimos saber para qual caminho a Prefeitura está caminhando com relação às intervenções propostas no rio. Com relação agora à nossa terceira dimensão, nossa quinta dimensão, relacionada à qualidade ambiental, nós fizemos uma análise de todos os danos que são apresentados e que foram causados no rio.
Com relação ao primeiro problema, primeiro imbróglio, nós temos o crescimento urbano. O crescimento urbano é um grande problema que ocorre nas regiões lindeiras, porque Caraguá ela foi uma cidade que cresceu a partir de umas 6 Marias na bacia do rio Juqueriquerê. Qual que é o problema? Ela cresceu de forma desordenada. E esse crescimento de forma desordenada acaba acarretando em produção de lixo, em produção principalmente de esgoto, porque o esgoto ele não é lançado numa rede correta. A maioria dos esgotos são lançados, das regiões lindeiras, acabam sendo lançados no rio. Com relação à remoção da mata ciliar, tem um problema muito grande. Nessa segunda foto do lado esquerdo, a gente consegue ver uma residência na beira do rio. A gente sabe que hoje, nos termos legais de lei, isso é totalmente proibido. Qual que é o problema da remoção da mata ciliar nas margens do rio Juqueriquerê? Quando você remove todo tipo de vegetação, ele fica naquela terra. E o que acontece? Conforme começa a chover, essa terra vai cedendo e vai para o fundo do rio. Ou também acontece por 2 motivos, né? Tem primeiro a erosão pluvial, por causa da chuva, acaba levando essa terra para o canal do rio, e a própria erosão fluvial. A força do rio durante as subidas e descidas das marés acaba mexendo com as margens, e essa terra também vai para o fundo. Isso também impacta em outro problema. Com relação à nossa terceira imagem, né, a terceira do canto direito, nós conseguimos, o problema levantado é sobre os tráficos de embarcação. Por conta da remoção da mata ciliar, então, a terra que fica nas margens vai para o fundo, e os barcos que ficam passando no canal, eles acabam movimentando esses sedimentos, que eles são bem finos. Então, quando esses sedimentos eles são levantados, eles chegam próximo à superfície, a força do rio acaba escoando eles para a região de Foz. E aí é onde vem o principal problema do rio Juqueriquerê, que é a questão do assoreamento. Esses são 2 pontos principais que eles mostram, são pontos de identificação da causa do assoreamento. O que é o assoreamento? O leito do rio ele fica totalmente raso. Quais são os problemas que o assoreamento causa? Primeiro, tem as embarcações, elas não conseguem sair e entrar com tranquilidade no rio, só em períodos de maré alta. E um outro problema muito grande causado por assoreamento é a velocidade de vazão que o rio tem durante os períodos de chuva forte. Então, por exemplo, igual a chuva que nós tivemos agora no início do ano, aquela intempérie fortíssima, que alagou a cidade, se o rio ele tivesse com seu leito mais fundo, não tivesse assoreado, essa água ela ia ser drenada mais rápida para o mar. Então o escoamento ia ser mais rápido, a velocidade de vazão ia ser maior. Então, como ela está assoreada, vai saindo bem devagar. Isso faz com que a água das chuvas pluviais, as enchentes, as inundações, os alagamentos, permaneçam por mais tempo na cidade. Esse problema ambiental afeta toda a Caraguá. Com relação a outros problemas que também foram levantados, então tem o descarte irregular de esgoto. Essas 4 imagens, né, 3 delas, as 3 primeiras, elas são totalmente relacionadas. Primeiro assim, com relação ao descarte de esgoto irregular no rio, as ocupações irregulares que não conseguem se legalizar e não têm acesso ao esgoto, acabam despejando diretamente no rio, ou, como nós sabemos, Caraguatatuba ela possui um lençol freático muito raso. Então, as fossas sépticas acabam contaminando esses lençóis que saem nos rios. Qual que é o problema da contaminação através do descarte irregular de esgoto? Dentro da matéria orgânica, ela possui alguns nutrientes, como fósforo e outros, que são muito bons para a planta. Aí que vem um problema que se chama eutrofização. Esse problema da eutrofização está ligado à hiperpopulação das micrófitas aquáticas, que são as plantas que ficam nos rios, que são os aguapés, aquelas plantas que ficam flutuando. Qual que é o problema da eutrofização, né, das micrófitas aquáticas? Essas plantas elas começam a espalhar por todo o rio, elas vão crescendo sem parar, e elas removem o oxigênio da água. Isso acaba fazendo com que a fauna, com que a ictiofauna seja prejudicada. Os peixes, eles começam a morrer. Tem essa primeira vertente problemática. A segunda vertente problemática com relação à eutrofização é que a ictiofauna consegue consumir as micrófitas aquáticas, ou seja, os peixinhos, eles, ao consumirem essas plantas que ficam na superfície, que são plantas que estão poluídas por conta do esgoto, criam uma reação em cadeia. Por quê? A planta ela pegou um nutriente que veio de um lugar sujo, o peixe consumiu uma planta que estava poluída, esse peixe ele se torna nocivo ao consumo humano. E já aconteceu no Brasil de casos de pessoas que morreram, né, vieram a óbito em função disso, do consumo de um ser da ictiofauna contaminado.
Com relação à terceira imagem, que é o descarte regular de resíduos sólidos, isso é muito comum de acontecer nas margens e nas regiões lindeiras ao rio. As pessoas que não possuem conhecimento de como descartar alguns materiais, restos de construção, ou até mesmo sofás, móveis de casa, aqueles móveis que a gente quer descartar, não encontram o lugar correto justamente por não saberem como fazer isso e simplesmente jogam na margem do rio, por inconsciência ambiental. E com relação a um oitavo problema, na verdade, levantado, é um problema que ocorre muito aqui na região do litoral norte, que é a introdução de espécies exóticas. O que quer dizer a introdução de espécies exóticas? São peixes, crustáceos, moluscos, que vieram de um lugar totalmente diferente do ambiente que eles estão hoje. Um dos problemas em Caraguá, com relação à introdução das espécies exóticas, as produções, os piscicultores que ficam nas regiões lindeiras ao rio, ou que ficam próximo de algum ente que deságua no rio, se por algum motivo de chuva, inundação, os tanques se romperam, estouraram, esses alevinos, que são os filhotinhos dos peixes, né, os alevinos acabam caindo nesses afluentes e acabam indo direto para o rio Juqueri-Querê. E aí o que acontece? Uma espécie que não é desse ambiente, que não é desse lugar, ela acaba competindo com a espécie que existe ali. E isso gera uma reação de cadeia enorme, porque primeiro elas disputam a alimentação, elas podem virar uma espécie totalmente agressiva a outras espécies existentes e podem até se alimentar de outras espécies existentes. Um problema clássico, que eu tenho certeza que todos vocês já conhecem com relação à introdução de espécies exóticas, é o problema daquele caramujo africano, que nos anos de 2006, 2009, foi o ano de explosão. Todo lugar tinha esse caramujo, que é uma espécie que não é nativa do Brasil. Para dar continuidade, então, às dimensões, eu chamo agora a nossa colega de classe, Verônica Abreu, que vai estar explicando sobre o urbanismo e a população. Bom, boa noite a todos. Eu vou falar um pouco sobre a dimensão do urbanismo e a população. A partir do diagnóstico encontrado na dimensão de infraestrutura urbana, a análise populacional incidente do local foi de extrema importância, porque além do proposto com a visão urbanística do local, também deve ser levado em consideração as necessidades específicas da população, adaptando as melhores soluções a serem tomadas e, principalmente, pensando como o aumento populacional será planejado e direcionado. Aqui a gente pode analisar, são duas fotos de Caraguatatuba, uma em 1962 e a outra em 1994. E o crescimento de Caraguatatuba se deu a partir do rio, o que é algo cultural do Brasil também. E esse crescimento não foi um crescimento planejado. Então, a gente pode ver nesse próximo slide, já em comparação com uma foto de 2020, que temos uma rodovia cortando o rio também, e o crescimento muito adensado nas margens do rio. Tudo isso acarreta em problemas como crescimento desordenado e principalmente as ocupações irregulares à margem do rio, que traz diversos problemas ambientais e populacionais também. Sobre a nossa sétima dimensão, é a dimensão sobre paisagem natural e paisagem urbana. A paisagem natural é toda aquela que não tem uma ação antrópica, e a paisagem urbana é aquela que, por menor que seja, existe uma ação antrópica. Em toda a área estudada nesse trabalho, a gente pode considerar que ela é uma paisagem urbana, porque por menor que sejam as ações antrópicas em algumas regiões, todas elas possuem um vínculo com a ação humana. Aqui no lado esquerdo, a gente pode ver a partir da filmagem de drone que foi feita e disponibilizada pela prefeitura, próximo ali, um pouco para cima do Morro do Algodão, onde você não encontra mais a ação humana, você consegue identificar que é a mata ciliar natural do rio. A gente não tem nenhum tipo de ação, é o rio como ele realmente é, um potencial cênico muito grande. E do nosso lado direito a gente tem aqui uma imagem já com ação antrópica,
como é em 90% do rio. A gente tem ações das marinas, de residências às margens do rio, ocupações irregulares também, como já foi falado anteriormente, e tudo isso vai mudando as características daquele local. Sobre a mata ciliar e a ocupação. Nessa imagem, a gente tem uma vista aérea de uma boa parte do rio, e a gente pode analisar que muito pouco se mantém da mata ciliar às margens do rio Juqueriquirê. Após a análise e entendimento do que é uma paisagem urbana, é necessário entender como ela é composta. Ou seja, em grande maioria, a mata ciliar ela deveria ser paralela às intervenções urbanas. Porém, isso não acontece em sua grande maioria. Ela foi 100% retirada e as residências foram colocadas. A mata ciliar é uma parte muito importante do rio, porque através dela é possível sanar diversos problemas, como os alagamentos, os pequenos deslizamentos e, principalmente, a vazão do rio, porque com ela no local correto, como mata ciliar em toda a margem do rio, o problema de assoreamento do rio ele é sanado. E as ocupações irregulares com a retirada dessa mata ciliar é o que mais se vê. Muita coisa a gente pode dizer que é cultural também, mas infelizmente é um dos problemas maiores que a gente encontra no rio Juqueriquirê, a retirada da mata ciliar para ocupações irregulares. Aqui a gente pode ver duas fotos, uma do Porto Novo e uma próxima ao Morro do Algodão, onde a gente pode ver que não existe mais mata ciliar. Nessa foto do Porto Novo existe uma marina. Nessa do Morro do Algodão, do lado, numa margem ainda é possível enxergar um pouco da mata ciliar, porém do outro lado você pode verificar que já existe uma construção. E isso, se não for pensado, vai acontecer no restante dessa margem inteira. A mata ciliar vai ser retirada para ocupações. E é um problema muito grave com relação ao rio. Muito obrigado, então, Verônica. Dando continuidade às dimensões, a nossa nona e última dimensão é sobre o rio e a cidade. Nessa dimensão nós falamos e nós notamos, fizemos os levantamentos de quais são as principais importâncias do rio em conjunto com a cidade de Caraguatatuba. Então, a primeira importância que nós levantamos é a importância histórica, porque a cidade ela começou a partir do rio e uma das principais fazendas do litoral norte existiu na margem lindeira ao rio. Ele também tem uma principal importância, que é a importância cultural. Qual que é esse quesito da importância cultural? É principalmente relacionado aos remanescentes da cultura caiçara. Remanescentes, o que é? É tudo aquilo que restou. Então, a gente sabe que por conta dos imbróglios causados devido à globalização, as pessoas acabam perdendo o interesse, a nova geração, na verdade, acaba perdendo interesse por tudo aquilo que já foi passado. O que resta hoje são eles, os caiçaras recentes, são as pessoas que lutam para fazer com que essa cultura ainda exista diariamente. Uma terceira importância, a importância turística. O rio ele tem um potencial incrível para ser explorado dentro desse setor. Com relação à importância econômica, as atividades náuticas e hoteleiras elas fomentam a economia de Caraguá. Sendo atreladas junto à importância turística, fomentaria ainda mais a economia do município. Uma outra grande importância do rio Juqueriquirê é a sua importância ambiental. Qual que é a importância que ele gera, principalmente nas regiões lindeiras? É a qualidade de vida. As pessoas que moram ao lado do rio, elas são privilegiadas por conta de um ar puro, por conta de uma boa brisa, por conta de boas paisagens, por estarem num bom lugar. Com relação à sua outra importância, é a importância educacional. O rio Juqueriquirê ele é um grande instrumento no desenvolvimento de atividades educacionais e ambientais. É um potencial imenso. Ele possui uma ictiofauna completa, uma fauna e flora rica, e é um instrumento fantástico para a exploração dessa atividade dentro do setor educacional. E uma grande importância que o rio tem para a cidade de Caraguatatuba é principalmente com relação à drenagem pluvial. Nos períodos de chuva intensa, ele escoa toda a água que fica na cidade durante esses períodos de chuva.
Então, essas foram as nossas 9 dimensões. Então, dando continuidade ao trabalho, agora eu chamo novamente a nossa colega Verônica Abreu, eles vai explicar um pouco sobre o aplicativo ProMice Tracker, que foi utilizado na nossa pesquisa de campo. Bom, vou falar um pouquinho sobre a nossa pesquisa de campo. Inicialmente, a área foi analisada por completo e foi dado um buffer de 250 metros a partir de cada margem do rio. E essa área total foi dividida em mais 12 áreas para dividir entre os grupos da turma do 7º P e 7º C de Arquitetura e Urbanismo, para conseguir dividir essa pesquisa de campo e não sobrecarregar nenhum grupo. A partir desse mapa de setorização, os alunos criaram em paralelo um formulário que abrangia 30 questões no total, com bases urbanísticas e bases da matriz PIR, que a Marina já apresentou anteriormente, para que isso pudesse ser analisado por todos os grupos. A nossa pesquisa de campo, nosso formulário, consistia basicamente nessas 19 questões, onde as outras 11 questões que compunham essas 30 questões totais, eram basicamente para referenciar imagens e pontos para ter posteriormente um mapa com os resultados. Então, a gente precisava das identificações de qual era o grupo, a fim de identificar também qual era a área, a localização específica, e a partir daí começava a análise das áreas, perguntando se existia de esgoto, abastecimento público de água, drenagem urbana, se a localização era atendida por coleta de lixo, se existia iluminação pública, se era atendida por rotas de transporte público, se aquela localização estava em zona inundável, se as ruas eram pavimentadas, qual o tipo de pavimento, qual o gabarito daquela localização, qual o tipo de uso da localização, se aquela localização ela era pré-definida como área de risco, se o aluno consideraria, independente da pré-definição, aquela localização como área de risco, se a localização estava dentro de uma área de APP, se existia um acesso direto ao rio, se existiam equipamentos públicos naquela localização e se existia ciclovia naquela localização. A partir daí, os alunos acessavam o aplicativo e geravam as respostas desse questionário e automaticamente já era submetido a uma plataforma do próprio aplicativo e geravam gráficos e pontos georreferenciados. A partir das respostas desse questionário, no final dessa pesquisa, a gente fechou com 379 pontos georreferenciados, 379 respostas a esse questionário, e a gente teve que finalizar só com essas questões, porque a gente iniciou o momento de pandemia. Então, não foram todos os grupos que conseguiram finalizar esse trabalho em campo. Mas, mesmo assim, a gente pode ver que o que já tinha sido mostrado anteriormente na dimensão de infraestrutura urbana, por exemplo, bateu muito próximo do que foi constatado no diagnóstico pessoal dos alunos. Então, aqui vocês podem observar os gráficos de coleta de esgoto, abastecimento público de água, drenagem urbana, coleta de lixo, iluminação pública, atendimento das rotas de transporte público. E todos esses gráficos que foram gerados foram o que embasaram as propostas que vêm futuramente aí. O que foi muito legal. A partir do momento em que foi declarado pandemia e que a gente não podia mais acessar a área para fazer esse levantamento de dados, pelo menos um integrante de cada grupo já tinha ido até a área e constatado algumas
informações, já conhecia um pouco da área, mas que não tivesse conseguido preencher o formulário da área completa. A partir desse momento, a gente utilizou para a criação das propostas o que a gente chama do mapa mental, que dependia muito do que tinha sido constatado pelos alunos em campo, identificado até certo momento através do aplicativo BEM, e as proposições futuras. Então, o diagnóstico foi montado com essas duas vertentes. A em campo oficialmente através do aplicativo, monitorando a cidade, e depois, no segundo momento, através do mapa mental gerado por cada grupo. Essa aqui é uma segunda fase dos dados também, mostrando sobre zona inundável, pavização, qual tipo de pavimentação, gabarito da localização, o tipo de uso, se a área era pré-definida como área de risco. Aqui a gente precisa lembrar que no aplicativo a gente colocou como área de risco, mas a gente leva em consideração como área de inundação, tá? E aqui são os últimos gráficos, que era se o aluno consideraria aquela área como uma área de risco, se estava dentro de uma área de preservação permanente, se existia um acesso direto ao rio Juqueriquerê e se possuíam equipamentos públicos naquela localização e a própria ciclovia na localização. A partir desses dados, a gente conseguia ter uma análise urbanística também mais detalhada e que podiam nortear melhor cada grupo para uma proposta a ser implantada em cada uma das 12 áreas. Muito obrigado, Verônica. Então, com todas essas informações que nós conseguimos levantar, com todas as análises, principalmente com a metodologia de análise de intervenção, com a metodologia de análise territorial urbana, com todas as metodologias, as pesquisas de campos realizadas, nós conseguimos identificar as forças de cada lugar, as fraquezas de cada lugar, os potenciais externos de cada lugar e as ameaças externas. E através da análise de todos esses dados, nós levantamos então a nossa proposta de intervenção. Esse mapa agora e as propostas elas serão apresentadas agora pelo nosso colega Iago Expedito. Boa noite novamente. Sobre as propostas de intervenção. As propostas de intervenção seguiram a mesma setorização do diagnóstico, né, onde cada setor, cada bairro, exigia um olhar diferenciado. Cada equipe desenvolveu suas propostas com base no diagnóstico, certo? Aqui nesse mapa a gente consegue ver toda a divisão, né, toda a setorização, e para cada setor foi identificado aqui as suas propostas de intervenção. Essas propostas, elas poderão ser categorizadas da seguinte forma: adequação da malha cicloviária, alteração da rota do transporte público, ampliação das áreas de preservação ambiental, diques de contenção de águas pluviais, enrocamento para contenção, extensão de malha viária com ponte, implantação de conjunto habitacional, implantação de prédio institucional, parque fluvial, pier de pesca, ponte para pedestres e ciclistas, rampa de barcos, recomposição de mata ciliar, remoção de edificações, revitalização da orla da praia e transporte fluvial. Nesse mapa, a gente consegue visualizar o buffer de 250 metros que foi realizado através das margens. Através desse buffer, foi delimitado todo o tecido urbano que é diretamente conectado ao rio Juqueriquerê. E essa área, delimitada essa mancha, foi o que serviu de base para as propostas de intervenção. Nesse outro mapa, a gente consegue ver que foi realizado mais 2 buffers. Um buffer de 50 metros da margem do rio e um de 15 metros da margem do rio.
dentro da extensão urbana que o rio está inserido, né? O buffer de 50 metros, que é esse que está em verde aqui, seria a área de preservação permanente do rio, porque o rio possui mais de 10 metros de largura do leito, então a área de preservação, de acordo com a legislação, é de 50 metros a partir de sua margem. A faixa vermelha, que é a de 15 metros, seria a faixa da área de preservação permanente, onde não é possível realizar a regularização fundiária. Dentro da legislação vigente, a partir desses 15 metros, se for comprovados uma série de quesitos, as edificações podem ser regularizadas. Dentro dessa faixa de 15 metros, diretamente da margem do rio, não é possível que seja realizada essa regularização fundiária. Então, dentro das propostas, a gente indicou nesses pontos que estão dentro dessa faixa de 15, possíveis edificações que deveriam ser removidas para a recomposição da mata ciliar. Muito obrigado, Iago. Então, dando início agora às nossas ações e as propostas e os trabalhos realizados com relação às intervenções para todas as áreas, conforme mencionado pelo Iago, foram realizados os desenvolvimentos de 12 trabalhos em cima das 12 áreas. O primeiro trabalho é na área 1, na área chamada Balneário Rio Marinas. É um trabalho, inclusive, que foi desenvolvido pela equipe da Marina Matos. E por dentro desse projeto, a proposta realizada é a criação de uma nova malha cicloviária, a criação de um parque esponja, e dentro desses itens estão inclusos os equipamentos: adequação de malha cicloviária, ampliação da área de preservação ambiental e diques de contenção. Chamo agora, para estar apresentando esse projeto maravilhoso, os nossos colegas Edson e Marina Matos, que pertencem ao grupo. Boa noite a todos. A ideia desse grupo, como nós somos da primeira área, a ideia foi fazer esses diques de contenção para poder reter esse volume de água para não causar os alagamentos a jusante. Então, eu vou falar mais ou menos, para chegar ao cálculo do volume desses diques de contenção, foi usado a média anual da precipitação do município de Caraguá, obtido através do site da Defesa Civil. Em Caraguá, o máximo de chuva que ocorre durante o período de 31 dias é ao redor do dia 24 de janeiro, com acúmulo total de 204 milímetros. Porém, a média anual do município é em torno de 150 milímetros. Dizer que em uma região choveu 100 milímetros significa dizer que em uma área de 1 metro quadrado, a lâmina de água formada pela chuva que caiu apresenta uma altura de 100 milímetros. Isso implica dizer que para cada metro quadrado da região houve uma precipitação de 100 litros. Como em Caraguá a média é de 150 milímetros, então temos que a cada metro quadrado o acúmulo de 150 litros. A bacia de contribuição do rio é de 419 quilômetros quadrados. Fazendo os cálculos, temos um volume de 62.850.000 litros, ou seja, o volume metro cúbico é de 62.850 metros cúbicos de água. Dividido por 1,5 metro e meio de profundidade, que é a média adotada para os diques, precisamos de uma área de 41.900 metros quadrados. Adotamos 50 mil metros quadrados, dividido em 3 diques. O que ocorreu? Durante essas fortes tempestades, a água da chuva é interceptada e desviada para os diques de armazenamento, para um armazenamento temporário, a fim de aliviar a carga dos sistemas de drenagem. No interior desses diques, são instaladas bombas de recalques que, após as chuvas, elas são devolvidas ao leito do rio, mitigando substancialmente o risco de inundações em áreas ajusantes. É isso aí, William, que a gente tinha para demonstrar.
Muito obrigado. Então, Edson, dando continuidade à apresentação da área 1, essas são mais duas imagens vetorizadas. A primeira imagem do lado esquerdo seria com relação à vista frontal do dique de contenção pluvial. Inclusive, esse dique teve os cálculos agora apresentados pelo nosso colega Edson, mostrando qual que foi a resultante que eles conseguiram chegar através, principalmente, da análise da dimensão de conexões hídricas. Através da análise de todos aqueles mapas, de todas as informações, conseguiram chegar nesse resultado. A imagem da direita é a vista leste do Parque Fluvial Urbano, que também foi proposto, junto com o dique de contenção pluvial. Essa próxima imagem é a área de implantação dos diques. Aqui nós conseguimos ver os 3 diques, né, que são os círculos azuis maiores, e nas cores verdes, mais claras, são as áreas de parque urbano e são as áreas de extensão de preservação ambiental. E a linha em vermelho, que tangeia essa parte verde clara com a verde escura, é a proposta da extensão da malha cicloviária, né, dando mais fortificação ao modal alternativo de transporte. Aqui é um corte esquemático, mostrando aqui com relação a como que funciona o dique, a altura da passarela de caminhada que eles propuseram, o leito do rio Juqueriquerê. O dique ele tem aproximadamente uma altura de uma profundidade, perdão, de 1,5 metro com relação ao nível máximo do água. Agora, com relação à proposta de intervenção da área 2, que é a área chamada, que fica localizada no Morro do Algodão, essa proposta ela foi desenvolvida e realizada pela equipe da Meire Paiva. Dentro da proposta do projeto, eles quiseram realizar a criação de uma diretriz de intervenção urbana. Essa diretriz de intervenção urbana é uma diretriz que possui juntos várias outras propostas de intervenção. E dentro dos equipamentos inseridos nessa área, nós temos então a adequação da malha cicloviária, a alteração da rota de transporte público, a extensão da malha viária com ponte, implantação de área para habitação de interesse social, parque fluvial e remoção das edificações. Chama agora a nossa colega Meire Paiva. Boa noite a todos. Em relação à alteração da rota de transporte público e extensão da malha viária com ponte, a proposta seria inserir uma nova ponte. A ideia é de proporcionar uma ligação rápida e direta entre os 2 bairros, Morro do Algodão e Barranco Alto, trazendo uma possível diminuição do fluxo da via principal e uma nova rota de transporte público. Para isso seria necessário uma extensão e alargamento das ruas que fazem a conexão com a ponte. Em relação ao parque fluvial, o caminho estruturante elevado. A proposta dos caminhos estruturantes de madeira elevado é de ter um aproveitamento do local, mesmo estando em épocas de maré cheia e chuvas. Ainda seria possível desfrutar da paisagem natural nos piers locados ao longo do passeio. Ao lado da estrutura, também a opção de aproveitar caminhando sobre um concreto permeável. Adequação da malha cicloviária. O trecho conta com um ciclo de uma faixa e faixa de pedestres margeando o rio. A ideia é de ser feito de piso permeável, que auxilia no escoamento das águas, em conjunto com os piers de contemplação e piers de pesca. Além disso, foi feita uma pesquisa das espécies nativas para a revitalização da paisagem e o tipo de madeiramento mais viável para a área. Sobre a remoção das edificações, se fazem necessárias devido às mudanças de maré e também nos períodos chuvosos. Nesta área será implantado um pequeno campo de futebol, horta comunitária, parque infantil e academia ao ar livre. E a implantação da área de habitação de interesse social é um conjunto habitacional para atender os munícipes que fazem parte da área onde haverá a remoção das edificações, totalizando 20 unidades habitacionais. Obrigada. Muito obrigado, Meire. Então, dando a continuidade à apresentação das propostas, nós temos agora, então, a área 6, que é um projeto que foi realizado na área do Jardim dos Sindicatos. É uma proposta que foi realizada pela equipe do Ângelo Tanuri. Essa proposta, eles visam a criação de uma ponte pedestrável e de um parque fluvial urbano. Dos equipamentos que estão relacionados nessa área, que existem agora, seria a ponte pedestrável a ponte para pedestres ciclistas e o parque fluvial. Chamo agora o integrante da equipe, Ângelo Tanuri, para estar explicando um pouco para a gente sobre o projeto.
O Ângelo está com um pequeno problema de conexão, então vou dar continuidade para ele. A proposta da equipe, com a criação dessa ponte pedestrável, é a ligação entre as duas áreas. Primeiro, a ligação do jardim dos sindicatos com a área que fica de frente com elas, que seria a área do travessão. Dentro do nosso mapa organizacional com as 12 áreas, seria a área 6, Jardim dos Sindicatos, com a área 10, com a área do travessão. São duas regiões super populosas, então, para fazer a travessia pelas duas áreas, seria necessária só a utilização de carros. Então, essa ponte, ela privilegia principalmente os ciclistas e principalmente se utilizam modais, pessoas que utilizam modais alternativos como as bicicletas. Nessa proposta, a equipe também incluiu um parque fluvial urbano. Qual que é o grande interesse desse parque fluvial e qual que é o segredo dele? Eles se basearam num conceito muito importante, que é o conceito de Jane Jacobs. É o conceito chamado olhar da cidade, olhar da rua. Qual que é a ideia desse conceito? Como as duas áreas elas são populosas, o número de pessoas que vão começar a atravessar a ponte vai ser muito grande. Cada vez mais vai crescendo conforme o caminho se tornar favorável, conhecido. Então, essas pessoas elas precisam de um certo equipamento natural de segurança. A criação dessa proposta do Parque Fluvial é justamente isso, para que as pessoas permaneçam nessa região lindeira à ponte, que elas tenham equipamento principalmente de contemplação e lazer, e essas pessoas, nesse parque, elas garantem a segurança das outras só pelo fato de estarem ali observando as pessoas que estão ao seu redor. Esse conceito foi elaborado pela grande Jane Jacobs e é totalmente funcional. E é justamente essa proposta que a equipe aplicou. Na imagem da esquerda, nós temos a vista frontal do Parque Fluvial Urbano e na imagem do lado direito, nós temos a vista lateral oeste do Parque Fluvial. Dando continuidade às apresentações, nós temos aqui a área 8, a área do Barranco Alto. Esse projeto ele foi desenvolvido pela equipe do Enio Prachedes. É uma proposta de parque urbano fluvial. Os equipamentos que existem aí nessa área é justamente esse, o Parque Urbano Fluvial. Algumas áreas, se vocês notaram, elas possuem mais equipamentos inclusos e outras possuem somente um. Por que somente um? Porque toda análise realizada, eles verificaram que existia apenas uma deficiência, um único problema. Qual que é o problema da área do Barranco Alto? É uma das áreas que não possui nenhum tipo de equipamento para lazer público. Não tem o que as pessoas fazerem. Então, a grande proposta deles é uma proposta simples, objetiva. Eles visaram a criação de um parque. As duas imagens aqui embaixo, nós podemos observar a vista lateral do Parque Fluvial Urbano e a vista frontal do Parque Fluvial. Inclusive, nesse parque, eles ainda colocaram jardins urbanos, colocaram jardins de chuva, que é um equipamento funcional com relação à drenagem das águas pluviais. Com relação agora à aplicação realizada na área 9 projetual, a área 9 é a área do Barranco Alto. Esse projeto ele foi desenvolvido pela equipe do Wesley Gomes, com a proposta também da criação de um parque urbano fluvial. E o equipamento que existe nessa área é justamente esse, o Parque Urbano Fluvial. Chamo agora o integrante da equipe, Wesley Gomes, para estar apresentando o projeto para a gente. Boa noite, quem está falando é o Vinícius, um dos integrantes do grupo. Bom, de acordo com o diagnóstico feito no local, a gente foi rua por rua, e a infraestrutura do local é muito boa. Então, o grupo ficou mais atentado nas margens do rio. A população local utiliza muito sobre os bens naturais do rio, pesca, se banhar. No dia que a gente foi, tinha muitas crianças lá. Então, a gente se atentou muito no paisagismo. Lá não tem nenhuma forração, nenhum arbusto. Então, a gente propôs trazer a recomposição da mata ciliar na beira do rio. A extensão do rio foi proposta com uma ideia de um paisagismo como na beira do rio, com vegetações aquáticas, caso se subir a água, pela planta ser um ser vivo, então a gente se adequou a isso. Arbustos, forrações rasteiras para recompor o local da mata ciliar e árvores frutíferas. Lá mais para o fundo, tem uma zona mais curvada. A gente decidiu preservar a zona de APP, que tinha muitas matas de preservação, biomas naturais. Nessa área, se puder estar mostrando aqui, William, embaixo aqui.
Aí isso. Aí tinha muita preservação, então a gente só decidiu se atentar mais em colocar forrações, arbustos. Então, no caso de chuva, não cai sujeira para o rio, porque por ser perto de rua, a gente também colocou iluminação no local para ficar tanto viável para ficar utilizando à noite, e a gente fez a restauração dos piers, né? Um local bem acessível para todos. E em relação às árvores, a gente colocou todas perenes. Por quê? Porque caduca, ou seja, cair as folhagens delas e poderia sujar a rua, tanto o rio. Então a gente se atentou a isso também, porque o manuseio do local para limpeza ia ficar muito difícil. Basicamente foi isso. Muito obrigada, Vinícius. Bom, agora a gente vai para a proposta da área 10, que fica no travessão. A equipe responsável por essa proposta é a equipe H2W. E essa proposta, ela compõe basicamente uma ponte pedestrável, o parque urbano fluvial e o transporte fluvial. Os equipamentos encontrados nessa proposta são a ponte para pedestres e ciclistas, o parque fluvial e o transporte fluvial. Chamo agora alguém da equipe H2W para apresentar. Boa noite mais uma vez. Sou o Iago, integrante do grupo H2W, Iago, William e William. E dentro da nossa proposta da área 10, a gente pegou essa é uma das únicas áreas dentro do setor 10 que possui essa ligação direta da população com o rio. Todo o resto da margem é ocupado por residências e marinas, então essa área foi o principal foco ali das intervenções. Dentro das intervenções, temos aqui os caminhos do parque fluvial, que seriam para contemplação e pesca, principalmente pesca, que a população desse local também se utiliza do rio para a pesca nesse local. E dentro dessa área também tem a interligação com a área 6, que seria a proposta da ponte pedestrável, para ligar o travessão ao Jardim dos Sindicatos, que já foi apresentado ali pela turma da área 6. Muito obrigada, Iago. Bom, chegamos ao fim da apresentação. Gostaríamos de agradecer primeiramente a todos os alunos envolvidos da turma de arquitetura, do 7º B, 7º C. Agradecemos a todos os professores que estão presentes. Agradecemos também ao professor Pedro Raimundo, ao arquiteto Maurício Venturelli, ao engenheiro Ronaldo Chebelli, à professora Tatiana Sucel, ao professor Vitor Marquezini, os professores do módulo. Muito obrigada pela dedicação e por toda a contribuição nesse trabalho, que foi muito importante nesse semestre. É isso, gente. Perdão porque eu tive um problema com a conexão. Quero agradecer a todos vocês que participaram dessa apresentação. Foi uma coisa muito rica, foi um trabalho totalmente merífico que realizamos, foi uma coisa única, principalmente diante de um tempo que a gente vive agora, que nós estamos vendo que é uma coisa totalmente inóspita, totalmente nova. A gente nunca passou por isso, por esse distanciamento. A gente fica longe de quem a gente ama, das pessoas que nós gostamos, e principalmente longe dos nossos professores, de pessoas que nos ensinam tanto todos os dias. Eu queria agradecer a cada um de vocês que estão aqui presentes. Queria agradecer principalmente a todos que participaram desse projeto. É uma coisa maravilhosa, foi uma coisa única e muito obrigado. Faltam palavras para descrevermos o que estamos sentindo agora. É totalmente realizador, é fantástico. Obrigado a todos, obrigado aqui a todos que estão presentes na sala. Agradeço novamente as autoridades que cooperaram com a gente. Agradeço a pessoa do arquiteto Maurício Venturelli com a sua palestra sobre habitação.
foi fantástica. Ao professor Pedro Raimundo, que em sua primeira palestra conosco apresentou todos os dados e problemas relacionados à Bacia do Rio. Agradeço principalmente também ao engenheiro Ronaldo Gerbanelli, que foi uma pessoa fundamental que nos passou qual que é a situação atual relacionada ao meio ambiente e o rio. Agradeço à professora convidada Tatiana Sucel, ao professor convidado Vitor Marquezini, e agradeço a todos vocês o corpo docente do módulo. Vocês são pessoas fantásticas e estamos sentindo saudades de todos, sim. Muito obrigado. E abro agora o espaço para os professores, para o corpo docente, para os convidados, a fazerem perguntas. Fiquem à vontade. Alguém possui alguma pergunta? Olha, Vitor, é bem interessante a sua pergunta, sim. É um grande sonho nosso de realizar a publicação desse trabalho. Nós temos mais algumas etapas ainda. Nós temos um grande sonho de publicar um livro com todas essas atividades. E principalmente isso que nós construímos agora é uma coisa única, nesse momento de distanciamento, onde até o presente momento tudo era impossível. Sabe? Tipo, ninguém esperava, ninguém acreditava que chegaria nesse resultado fantástico que chegou. O nosso grande professor Aloísio, ele pode explicar melhor agora, ele vai falar para vocês todos sobre a criação desse projeto, que foi fantástico. Chamo agora o nosso grande professor Aloísio Leles de Paula. Boa noite, William, obrigado. Boa noite a todos que estão presentes. Eu estou muito feliz, essa é uma realização mútua, todos os alunos que participaram, não só das turmas do 7º e 6º semestre, mas do 4º semestre e outros que se inscreveram nesse projeto de extensão. Esse projeto, ele nasceu de uma ideia da construção de uma análise territorial e principalmente das áreas de risco dentro da nossa bacia do Rio Juqueriquerê, e já que ela compõe também uma parte da cidade de São Sebastião. E nós começamos muito bem, fomos avançando, e de repente veio esse distanciamento social que nos afastou, a gente não pôde mais estar em campo para poder continuar a coleta, e nós não pudemos também estar na sala de aula para poder orientar e motivar para tudo isso acontecesse. Mas nós formamos um grupo de WhatsApp e o dia todo, todos os dias nós conversamos e buscamos e fomos construindo durante as aulas online. E todo esse processo aconteceu porque esses alunos são maravilhosos, todos eles são lindíssimos. Houve um desprendimento de energia muito grande por parte deles para construir cada um desses pontos e a gente poder explicar cada momento que esses alunos foram construindo cada conceito e depois, a partir desse modelo, construir esses projetos e essas imagens lindas que a gente viu, isso aí não foi tirado de revista, não. Foi construído por esses alunos, e isso é muito grande. Então, eu estou muito feliz, muito, muito feliz, estou realizado junto com eles, e isso faz parte da nossa vida, e agora, como o Vitor disse, o nosso objetivo é publicar tudo isso. Obrigado, gente, obrigado a todos vocês, obrigado, alunos queridos, que fizeram essa maravilhosa apresentação. Eu estou emocionado, eu estou muito, muito feliz com tudo isso. Professor, tem uma pergunta da Carolina Lopes. Ela pergunta o seguinte: vocês chegaram a verificar se Caraguá tem um plano municipal de redução de riscos que englobe as áreas alagáveis e de inundação do rio? Caraguá tem alguma coisa, tem lançado na base cartográfica e a identificação de poucas áreas de alagamento, nós tivemos acesso através da plataforma pública que a prefeitura disponibiliza, e como nós somos impedidos de estar
indo nas reuniões da prefeitura, porque nós fazemos parte do grupo de docentes que atua diretamente na prefeitura, e isso existe em parte, né, não é completo. Por isso que nós pegamos essa área. Nós temos algumas teses de doutorado que falam sobre Caraguatatuba e a construção e a presença da equipe do CEMADEM em Caraguá. Então, Caraguá não está abandonado, né, o CEMADEM é ativo. Nós tivemos alguns alunos, a Marina e outros, que participaram dos treinamentos do CEMADEM, e isso foi muito legal, porque trouxe também outros valores para dentro da turma, né? A turma toda entrou para a área de desastres naturais, naturalmente, né? Todo mundo começou a entender a respeito disso por causa das nossas longas discussões em sala de aula online a respeito disso. Muito obrigado, professor. Alguém do corpo docente, algum aluno, alguém quer fazer algum tipo de pergunta? Professor Douglas, claro, pode ficar à vontade, uma honra. Bom, primeiramente, novamente, boa noite a todos. Primeiro, agradecer o convite de vocês, participar disso, fico muito feliz de poder ter esse privilégio, a honra aqui de ver o resultado do trabalho, parabenizar o professor Aloysio, os professores envolvidos, a todos os alunos, né, que participaram. A gente sabe do trabalho que dá, né, conduzir uma pesquisa em urbanismo. Só parabenizá-los mesmo, agradecer o convite e como sugestão também, pensarem em desdobramentos futuros. Aí vocês têm um material de muito boa qualidade e realmente a publicação, né, me vem à cabeça imediatamente aqui a revista Sociedade e Natureza. Mas acho que encaixaria muito bem esse material que vocês têm. Na verdade, talvez desse até mais de um, né? Então, se pensarem com carinho nisso, vocês têm um material muito rico, já tem um plano, pesquisas, tem material para projetos futuros, TCCs, e inclusive aí, publicações aí, né? Me vem de cabeça a Sociedade e Natureza, assim, de bate-pronto, obviamente existem os periódicos, mas é o que eu acho que encaixaria muito bem de uma federal organizar esse material. O professor Luiz já deve ter em mente outros periódicos. Mas parabenizá-los novamente. Obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz de poder ver o resultado do trabalho de vocês. Muito obrigado, professor Douglas. Sua presença foi fantástica aqui com a gente. Professor Aloysio, o senhor deseja responder? O professor Robson levantou a mão. Então tudo bem. Professor Robson, fique à vontade, pode falar também. Não, só queria, como professor Douglas também, né, agradecer o convite. Foi muito bom estar aqui com vocês, assistir essa apresentação, né, apresentação desse trabalho, né, dessa pesquisa. E como vocês disseram aí, né, o momento é propício para isso, né? Então, tudo isso que aconteceu esse semestre, vocês perceberam como afetou a vida de vocês, mas como afetou a vida de muitas pessoas pelo planeta inteiro, né, em muitos países, e como esse tema é relevante no sentido de nós começarmos a refletirmos como vivermos nesse mundo, nesse planeta, e em meio à natureza, né, no sentido de se respeitar os rios, se respeitar o meio ambiente, se repensar um modo como vivemos, um modo de vida, e como ocupamos e como construímos, né? Então, parabéns pelo resultado. Realmente esse trabalho precisa ser divulgado, né? Publicado, né? E também que isso não pare por aqui, né? Que venham desdobramentos disso daí, né? E como que o poder público também ele precisa olhar para o ambiente acadêmico também, no sentido de propostas, de pesquisas, né, desses levantamentos que são tão importantes para
políticas públicas, projetos de intervenção, né? Fiquei muito maravilhado aqui, muito encantado com tudo que vocês fizeram, porque envolve arquitetura, envolve urbanismo, envolve transporte público, envolve sistema viário, envolve tantas coisas, né? Então, parabéns por tudo que vocês fizeram aí, por tudo que vocês apresentaram, por todos os alunos, todos os docentes aí, professor Aloysio, né? Guerreiro, né? Desde o começo do semestre apresentou essa proposta, esse projeto, né? E mesmo em meio a essa situação toda aí, esse plano de contingência aí que nós estamos vivendo aí, vocês conseguiram chegar a esse resultado tão fantástico, tão maravilhoso. Parabéns mesmo, parabéns. É até pouco, né? A gente fica aqui batendo palma aqui virtualmente aqui, mas é pouco ainda, né? Parabéns mesmo, pessoal. Se sintam que esse reconhecimento, né, que nós estamos vendo aqui, por esse trabalho, né? Vocês pesquisaram, foram a campo, pensaram, levantaram. Parabéns por tudo que vocês fizeram aí, tá bom? Um abraço bem forte em todo mundo aí. Sim, Maurício, pode falar, fique à vontade. Maurício? Desculpa, estão me escutando agora? Agora sim, agora estamos escutando. Fique à vontade. Eu não sei em que ponto eu parei aí para vocês, mas primeiro agradecer o convite, dizer que me surpreendi com o resultado, num momento tão difícil, né, que nós estamos vivenciando hoje. Vocês chegaram num resultado que realmente me surpreendeu muito. Dizer que tudo que vocês estão fazendo aí hoje, apresentando aí, é uma modernização daquilo tudo que nós fizemos nos últimos 100 anos, né? A exemplo de São Paulo, eu me surpreendi em fazer alguns levantamentos e cheguei a números surpreendentes. São Paulo, por exemplo, ele tem hoje 300 rios debaixo da terra, literalmente, né? As grandes avenidas de São Paulo, na sua maioria, foram construídas margeando rios. Então, a cidade cresceu de forma desordenada, hoje busca água em outros locais, esse custo de trazer água para São Paulo hoje é muito alto, né? E nós temos toda essa riqueza aqui no nosso município, que vocês conseguiram explorar muito bem, né? Eu acho que esse resultado ele tem que ser passado para o poder público municipal. Eu acho que vocês devem apresentar isso para o prefeito da cidade. Eu acho que é um material muito rico. Mais uma vez, eu sou a pessoa que sempre brigou por isso, né? Eu acho que tem que ter uma interação maior até do poder público com os resultados, com a produção de vocês aí. O curso de arquitetura ele produz demais e pouco é utilizado. Eu acho que esse trabalho ele serve como modelo para que novas políticas sejam implantadas no sentido de preservação desse rio. Parabéns a todos vocês. Me surpreendi realmente com o resultado e, mais uma vez, obrigado pelo convite. Muito obrigado, Maurício. Dando continuidade, professora Rosana, a senhora queria falar? Pode ficar à vontade. Falar é pouco. Eu quero parabenizar vocês pelo trabalho. Realmente é assim, vocês são ótimos, a gente sabe disso, porque por isso que nós estamos com vocês. Porque se vocês não tivessem um retorno, não seria interessante toda a nossa luta próxima a vocês. E hoje, não é, Maurício? Não sei se você está aí ainda,
eles mostraram a que vieram, né, Maurício? A luta foi grande desde quando você saiu da faculdade, você está em busca disso, e hoje a gente teve a resposta e o resultado. E eles apresentaram tudo isso de uma forma muito interessante, e essa é a geração que a gente espera daqui para frente, que vocês possam fazer alguma coisa pelo lugar que vocês moram. Parabéns. Muito obrigado, professora. Agradecendo de coração. Por gentileza, agora a professora Tatiana pode ficar à vontade para falar. Olá, queria parabenizar todos vocês pela excelência no trabalho, desde os detalhes, a apresentação, toda essa parte artística, os dados que vocês geraram, realmente um trabalho de nível de excelência. E fico muito feliz de estar participando disso, de ver tudo isso, né, de compreender os problemas de vocês, de vocês que moram aí na região, que participam aí desses problemas, e quero parabenizar o Aloysio e a todos os seus alunos, porque realmente o Aloysio veio com uma primeira vez que eu encontrei, ele falou, senhor, sou arquiteto. Eu falei assim, qual o problema? Eu acho que o arquiteto aqui que está sendo formado, na verdade, tem essa visão ampla, muito boa, não né, eu fiquei, assim, encantada com a apresentação de vocês, com essa abordagem que vocês estão fazendo, com essas propostas que vocês fizeram, acho que é muito isso, e dentro da universidade vocês atingem o que a gente sempre tenta atingir, que é o tripé da universidade, né? O ensino, a pesquisa e a extensão. Então, vocês estão de parabéns, conseguiram aí atingir o tripé perfeitamente. Muito bom. Fiquei muito feliz de estar assistindo aqui. Agradeço o convite, Aloysio, por poder estar assistindo. Muito obrigada. A única pessoa que pode agradecer a todos vocês à altura é o nosso queridíssimo professor Aloysio, principalmente por toda a dedicação que ele empenhou nesse trabalho. Realmente é uma coisa fantástica. Não tem como ninguém aqui se emocionar. Realmente ficou uma coisa muito rica, incrível, uma coisa mirífica, esplêndida. Faltam adjetivos para tudo isso. Agradeço os elogios de todos os professores, agradeço o elogio fantástico do professor Douglas, o elogio fantástico do professor Robson, da professora Rosana, do Maurício, da professora Tatiana, de todos vocês. Saber que vocês olharam com tanto carinho para a gente e estão dando valor a tudo isso que nós conseguimos produzir. É uma coisa única, é uma coisa fantástica. A sensação de felicidade, alegria que estamos sentindo de ter conseguido concluir esse trabalho diante de tanta dificuldade é uma sensação ímpar. E, principalmente, saber que nós miramos na direção certa, estamos seguindo o caminho certo, e que isso nós conseguiríamos colher frutos incríveis lá na frente, são sementes que estamos plantando agora para frutos que colheremos lá na frente, é fantástico. Agradeço a todos vocês de coração e passo a palavra final agora para o nosso grande professor Aloysio Leles de Paula. Muito obrigado a todos. As palavras vão caindo. Gente, eu estou muito feliz, estou emocionado, professora Tatiana, professor Victor, né, que eu trouxe para dentro desse universo Caiçara, porque já fazem parte da minha vida, e todos vocês. Então, muito obrigado por tudo, eu estou muito, muito, muito feliz, realizado junto com todos vocês. Obrigado, gente. Boa noite. Alguém deseja falar mais alguma coisa? Bom, então encerramos aqui a nossa apresentação do seminário Projeto de Extensão à Comunidade Rios Urbanos, Rio Juqueriquerê é Preciso Preservar. Agradeço mais uma vez a todos vocês, a todo esse carinho fantástico, a toda essa reciprocidade com o nosso trabalho. É muito bonito, foi uma coisa única na vida da gente. Podem ter certeza que tudo isso ficará marcado, sim, para sempre. Obrigado, professores, por essa oportunidade, por nos passarem tanto conhecimento.
sabe? Vocês conseguiram compartilhar com a gente de tão longe, de toda essa distância, tudo que vocês sabem. O quanto que nós aprendemos com vocês nessa forma inédita, através desse ensino longe, sem a tangibilidade humana de vocês, é algo inóspito, é novo, sabe? E mostrar como nós conseguimos nos sair diante de toda essa dificuldade é algo ímpar. Agradeço novamente a todos vocês, faltam adjetivos, faltam palavras. Estou me segurando aqui para não chorar, mas é isso, gente. Muito obrigado e tenha uma ótima noite e se cuide.